Pronto, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa prova de português. A prova será online e as respostas vocês vão colocando no chat. A princípio, vocês podem anotar em um local e depois, quando todas estiverem resolvidas, postar de uma vez só as respostas. Eu quero lembrá-los que essa prova, ela faz parte de um projeto da escola, tá? É uma ação do projeto Jovem de Futuro. E dentro dessa ação tem algumas tarefas. Uma das tarefas é uma oficina de língua portuguesa, uma oficina trabalhando os descritores do SAEB. O SAEB, para quem não sabe, é uma prova, né, uma avaliação em larga escala, que é aplicada nas séries finais, tá? Segundo, quinto, nono e terceiro, de cada ciclo da educação. No caso, vocês estão no terceiro ano, então vocês fazem esse exame. É no segundo semestre, tá? Que é aplicado Mas, em 2 anos, né? isso. Mas nós vamos trabalhar alguns descritores que favorecem ao entendimento dessa prova e também favorecem a interpretação textual, tá? Por quê? Muitas pessoas reclamam que não conseguem, por exemplo, entender o enunciado de uma questão. Então, na verdade, elas têm uma certa dificuldade de interpretar a questão. Quando o professor explica, muitas vezes a pessoa diz, era só isso, né? Então, nós selecionamos aqui, serão 3 oficinas de português, a oficina 1 é matemática, essa é a 2 de português, tá? E eu selecionei aqui uma primeira parte dos descritores para essa oficina. São 7 descritores, então nós teremos 7 itens, como são chamadas as questões nessas avaliações de larga escala. Avaliações que são apresentadas, que são aplicadas para muitas pessoas, nesse caso aqui, para o país inteiro, certo? Então, o SAEB é um sistema de avaliação da educação básica, tá? Então, ele vem ensino fundamental e ensino médio. No caso de vocês, a prova do SAEB, pelo menos até onde eu sei, sempre pode haver mudanças, são 52 questões, salvo engano, sendo metade de português e metade de matemática. Tá? É dividida em 4 blocos a prova. Primeiro bloco, português. Segundo bloco, matemática. Terceiro bloco, português. Quarto bloco, matemática. É mais ou menos nessa ordem. E para resolver cada bloco, vocês têm um tempo, certo? Essa prova, ela visa avaliar o aluno a partir de algumas perspectivas, a partir de algumas habilidades, a partir do seu desempenho, a partir de suas capacidades. Tá? Então, ela tem objetivos. E esses objetivos são traçados pelos descritores. Será que o aluno é capaz de compreender um texto, de inferir alguma resposta a partir de questões, de ler textos verbais e não verbais, de entender o que é, por exemplo, um conectivo, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, cada descritor exige do aluno uma habilidade. Exige que ele seja capaz de compreender um determinado saber, né? Um determinado saber da matéria. Então, esse sistema de avaliação da educação básica, ele constitui uma série, né, um conjunto de avaliações externas. Por que são externas? Porque não são aplicadas pela escola. Tá? Então, há testes e há questionário. E como já o colega de vocês mencionou, né, aplicado a cada 2 anos. Tá? Pelo menos por enquanto. Tá? Existe um estudo de que isso venha a ser anual. Tá? Então, o que é que o SAEB permite? Que, através desse resultado, as escolas façam uma autoavaliação e também que seja feita uma avaliação do próprio sistema educacional brasileiro, tá? Para sempre melhorar as políticas públicas de educação. Tá?
essas médias que vocês obterão nessa prova, que é semelhante àquela avaliação diagnóstica, semelhante entre aspas, tem alguma semelhança, né? Elas serão usadas para compor o censo escolar, né? Para compor o IDEB através de dados do censo escolar, como aprovação, reprovação, abandono, tá? Então, o desempenho de vocês e mais esses indicadores compõem o IDEB, tá? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, olha a importância dessa prova, tá? E como é importante vocês se concentrarem nela. Nós vamos estudar 2 tópicos de procedimentos de leitura e tópicos de implicações do suporte, compreensão de texto, do gênero e do enunciador na compreensão do texto. Então, serão 7 descritores, nós temos aqui a oficina 2, certo? O primeiro descritor, e aí já vem a primeira questão da prova parcial de vocês, tá? O item 1, questão 1, descritor 1. Qual é o objetivo desse descritor? Localizar informações explícitas em um texto. O que são informações explícitas? São informações que já estão assim, ó, visíveis, óbvias, tá? Escancaradas. Então, eu tenho aí um texto e a resposta para essa questão está no próprio texto, tá? Não requer interpretação, não requer tentar descobrir nada, ela é clara. Rondó do capitão, é o título do texto. Vão, balalão, senhor capitão, tirar este peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, senhor capitão. A leve esperança, a aérea esperança. Aérea, pois não. Peso mais pesado não existe, não. Ah, livrai-me dele, senhor capitão. Leia novamente o terceiro verso. O peso que deverá ser tirado é o da... Olha o terceiro verso. Tirai este peso. Então, qual é o peso que está sendo pedido aí? O eu lírico está pedindo para tirar um peso da aflição, do desalento, da esperança, da nostalgia ou da tristeza. Vocês anotam aí em algum lugar, tá? No final, vocês dão todas as respostas no chat de uma vez. Ok? Então, facílimo. A informação para a resposta dessa questão, ela está no texto, ela é explícita. Tá? Então, quando tem aí descritor 1, localizar informação explícita, não tem que tentar divagar, filosofar, não, ela está lá, no texto. Algo visível, óbvio, claro. Entendido? Posso passar para a próxima? Foi possível todo mundo fazer? Vamos agora para o item 2. Tá? O item 2 é o descritor 3. O que é que propõe o descritor 3? Ele acha que o aluno do terceiro ano é capaz de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que é inferir? É entender, compreender. Tá? Então, tem uma expressão com um sentido. E aí nós vamos tentar entender o que ele significa. Título do texto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. E isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Esse texto foi retirado desse livro. Então, há aí uma palavra, uma expressão, que vai ser pedido para que a gente explique o que é o seu sentido, em que sentido ela foi usada.
lembrem-se que existe uma diferença entre significado e sentido, tá? Significado é quando é literalmente, né? Quase que é praticamente um sinônimo. Sentido não, depende do contexto, da situação em que ela é usada. A expressão com os olhos que tem, na linha 1, no texto, tem sentido de. Eu vou voltar ao texto, tá? Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. O que é que significa eu dizer que eu vou pegar um texto e vou ler com os olhos que eu tenho? O que é que isso significa? Que sentido tem essa expressão? Com os olhos que tem. Tem sentido de enfatizar a leitura, incentivar a leitura, individualizar a leitura, priorizar a leitura ou valorizar a leitura. Cada um lê com os olhos que tem. Essa expressão, com os olhos que tem, por exemplo, eu não posso ler com os olhos de Maria Vitória, de Thierry, de Cícero Gabriel. Cada um tem seus olhos para ler. O que é que eu estou fazendo quando eu falo essa expressão num texto? Com que sentido ela foi usada? Coloquem aí, por favor. Posso passar para a próxima? Vocês é quem devem me responder aí e indicar a ordem aí do compartilhamento. Vou observando aqui no chat. Então, vamos lá, né? Podem falar também, tá? Estou esperando. Maria Naeli. Ela colocou aqui, peraí, professora. Então, eu vou ler um texto com os olhos que eu tenho. Eu vou dar ênfase àquela leitura, incentivar a leitura, individualizar a leitura, priorizar ou valorizar. Quando o autor usou essa expressão, ele quis dizer o quê? Podemos ir para a próxima? Então, vamos lá. O item 3, descritor 4, inferir uma informação implícita. Agora é o contrário, naquela hora era explícita, agora é implícita. Ela está aí, mas ela não está tão visível, ela está um pouco oculta, ela está subentendida, certo? Essa é a questão 3, Iago. Está lá, item 3, tá? Como um filho querido, é o título do texto. Tendo agradado ao marido nas primeiras semanas de casados, nunca quis ela se separar da receita daquele bolo. Assim, durante 40 anos, a sobremesa louvada compôs sobre a mesa o almoço de domingo e celebrou toda data em que o júbilo se fizesse necessário. Por fim, achando ser chegada a hora, convocou ela o marido para o conciliábulo apartado no quarto. E tendo decidido ambos, comovidos pelo ato solene, foi a esposa mais uma vez à cozinha, assar a massa açucarada, confeitar a superfície. Pronto o bolo, saíram juntos para levá-lo ao tabelião, a fim de que se lavrasse ato de adoção, tornando-se ele legalmente incorporado à família, com direito ao prestigioso sobrenome Silva e nome Hermógenes, que havia sido do avô. Marina Colassante. Contos de amor rasgado. Inferir uma informação implícita em um texto. No conto, como um filho querido, como eu estou comparando algo a um filho querido. Observem que o título do texto diz muito, nos ajuda muito, tá? Como um filho querido, a esposa e o esposo foram ao tabelião com o intuito de... O que é intuito? Com a finalidade, com o objetivo de quê? Né? Letra A, regularizar a situação de um parente registrando seu nome. B, registrar o nome do filho querido que há 40 anos fazia parte da família, mas não tinha registro.
C. Lavrar o ato de adoção do bolo no tabelionato e assim incorporá-lo à família como um filho querido com direito ao sobrenome da família Silva. E D. Lavrar o ato de adoção do filho querido para que o mesmo recebesse o nome do seu avô paterno, Hermógenes. Então, observem aí. Eu disse já em outras aulas que a gente deve observar o título, como um filho querido é uma comparação. A fonte faz parte de um livro de contos, então é um livro literário, não é um texto jornalístico, por exemplo, não tem a obrigação de ser real, fidedigno, né? Fiel aos fatos, tá? É de uma escritora chamada Marina Colassante. E aí, qual é a informação que tem implícita? Que não aparece claramente no texto, mas pelo que a gente lê, dá para perceber. O que eles foram fazer ao cartório, né? O tabelião trabalha no cartório, não é isso? Então, o que eles foram fazer lá? Regularizar a situação de um parente, registrar o nome de um filho, lavrar o ato de adoção do bolo, lavrar o ato de adoção do filho. Essa tá fácil. Aí é um descritor 4. Inferir. Chegar à conclusão através de algo. Deduzir, entender, compreender a partir de. Né? Eu tenho uma informação que está implícita no texto e eu chego a outra. Qual é a resposta correta? Pensem aí, coloquem aí num caderno, em algum lugar, depois vocês vão passar para o chat. Posso prosseguir? Ah, tá, eu tô calma, Pedro Henrique, vou esperar. Outra dica também é que, geralmente, o primeiro parágrafo do texto traz muitas respostas, tá? A apresentação, a introdução do texto já traz um resumo do texto. Tendo agradado ao marido nas primeiras semanas de casado, nunca quis ela se separar da receita daquele bolo. Lembrem-se, isso é um texto literário, sem a menor obrigação de ser fiel à realidade. Tá? É mais uma dica. Podemos passar? Então, vamos lá. O item 4 agora. Certo? Ah, alguém disse calma? Vou voltar, tá? O que a esposa e o esposo foram fazer no tabelião? Qual é o objetivo deles? Se ler o primeiro parágrafo do texto, já tem informações implícitas, quase que explícitas, para responder a essa questão. Vamos passar então. Item 4. Descritor 6. Identificar o tema de um texto. O tema, o assunto do texto. O que é que ele está falando? Tá? Do que o texto fala. Novamente, a dica é, olhem logo o primeiro parágrafo, certo? As Amazônias. Então, eu estou falando de mais de uma, às vezes de vários sentidos, né? Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Né? Ela cobre mais da metade do território brasileiro, ou seja, ela é muito extensa. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do país, do mundo.
No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1.000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Esse texto está fazendo o quê? De que ele trata? Da importância econômica do rio Amazonas, das características da região amazônica, de um roteiro turístico da região do Amazonas, ou ele faz um levantamento da vegetação amazônica? Observem com atenção. Danilo, você perdeu as 3 primeiras questões, mas estamos na 4ª, tá? O objetivo é responder 7 questões. Então, responda aí a partir da 4ª para você ganhar tempo e ir aprendendo, tá? Responda aí no caderno, no seu próprio celular, depois você vai passar para o chat. Resposta da 4ª trata do tema do texto. Como é que eu identifico o tema de um texto? Observem aí o título novamente, o primeiro parágrafo, tá? O que é que esse texto está fazendo? Tá? Tá bom. Fala sobre economia, financeiro, dinheiro. Tem alguém com o microfone ligado? Quem é? Ah, desliguei. Obrigada. Então, de que é que esse texto fala? De economia, né? De dinheiro, de assunto financeiro, né? Fala de finanças. Esse texto das características de como é a região amazônica, né? Esse texto mostra um roteiro turístico para a gente visitar, aponta lugares para a gente visitar a Amazônia, ou esse texto mostra a vegetação? Observem principalmente o primeiro parágrafo. Tá? Podemos ir para o próximo. Hum? Esse é o texto menor da prova. Podemos, né? Ok. Então, vamos lá. O item 5, questão 5. Nessas avaliações de larga escala é muito comum, especialmente SAEB, SPAES, a gente escuta item. Alguns trazem questão, tá? Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Aqui é um descritor que, por incrível que pareça, as pessoas erram, mas ele é muito fácil. Né? Qual é a diferença entre um fato e uma opinião? O fato ele é constante, ele é estável, e a opinião ela muda. Ela difere de pessoa ou de situação para situação, ou de pessoa para pessoa, sobre aquele mesmo fato. Tá? O fato está sendo narrado. A opinião é o que, no caso, o narrador vai pensar, ou vai emitir sobre aquele fato. Às vezes, uma palavra que ele diz já nos leva a crer que é um fato, porque outra pessoa poderia pensar que é uma opinião, porque outra pessoa poderia pensar diferente. No mundo dos sinais, sob o sol de fogo, pronto, Thierry, você fechou agora, como dizem vocês. O fato é a realidade. Não necessariamente a realidade, mas o fato é aquilo que eu posso criar também, no caso de um texto fictício, né? O fato é aquilo que é apresentado. A opinião é aquilo a partir da observação. Tá certo? Muito bem colocado, Thierry. Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulungus e aroeiras,
Mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos. Sinais de seca brava, terrível. Clareia o dia. O boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado. Toque de saída, toque de estrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem. Esse texto foi retirado de um programa, né, da TV Cultura, chamado Jornal do Telecurso. A opinião do autor em relação ao fato comentado está em: os mandacarus se erguem, aroeiras expõem seus galhos, sinais de seca brava, terrível, toque de saída, toque de entrada. Onde, em qual opção, o narrador coloca sua opinião, que a dele é aquela, mas a de outra pessoa pode ser diferente. A, B, C ou D. Uma palavrinha, às vezes um advérbio, às vezes um adjetivo, tá? Faz com que a gente perceba a opinião. A partir da observação dele, como bem sinalizou Thierry aí, a partir da observação dele, ele deu uma opinião sobre algo que acontecia. Que opinião é essa? Em que letra essa opinião se encontra? Então, observem. O fato pode ser, por exemplo, a seca. A opinião é que a seca pode ser um desastre social e a seca pode ser algo que fomenta, por exemplo, o aproveitamento político. Então, isso são opiniões divergentes sobre o mesmo fato. Algumas pessoas utilizam a seca para se aproveitar, por exemplo, isso é uma opinião, mas a seca também é algo que faz com que a desigualdade aumente no país, isso é outra opinião. Né? Então, as opiniões mudam, os fatos são os mesmos. Posso passar para a próxima? Estou esperando a resposta de vocês. Pronto, muito bem. Vamos para a questão 6, item 6, descritor 5. É muito comum nessas avaliações, tanto internas quanto externas, a gente observar imagens e textos. Então, eu tenho aí imagens e palavras, né? Eu tenho aí um texto verbal e um texto não verbal. Então, nós chamamos isso aí de linguagem verbal e linguagem não verbal juntas, uma linguagem mista. É muito importante eu observar todos os detalhes nessa hora, e não apenas o que está escrito, né? Aí nós temos um comercial, né, do Dia Internacional da Mulher, e tem uma frase: mulher, uma obra de arte. E aí temos uma imagem, certo? O detalhe da propaganda que reforça a ideia de que a mulher é uma obra de arte, reforça, tá? Não diz, não é o principal, é um secundário, mas que reforça essa ideia da frase. Que detalhe é esse? A moldura do quadro, o sorriso da modelo, a mulher ao fundo, a posição da modelo. O que tem aí que é não verbal, que é uma imagem, e que ajuda a gente a entender a parte verbal, a frase, mulher, uma obra de arte, essa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A moldura do quadro, o sorriso da modelo, a mulher ao fundo, a posição da modelo. Nada escrito, mas é algo visual, é algo imagético, né? É uma imagem que está aí e que reforça a ideia de que a mulher é uma obra de arte, certo? Podemos passar para a próxima? Aguardo as respostas de vocês. Sim ou não? Então, vamos lá. Item 7. Última questão, último descritor tratado. Descritor 12. Lembrando, os descritores são
objetivos, finalidades, habilidades, competências que a gente espera que um aluno de terceiro ano já tenha desenvolvido para responder essas questões. Tá? Lembrando aqui que eu peguei apenas uma amostra, eu selecionei textos curtos, porque a gente só tinha um tempo X para trabalhar. Mas na prova aparecerão outros textos, textos um pouco mais complexos em algumas situações, comparação de textos, a gente ainda vai ver em outras oficinas. O Coração Roubado é o título desse texto. Está disponível em professor Marconildo Viegas, blogspot.com, Coração Roubado Contos, né? 2014, é só um fragmento. O Coração Roubado e Outras Crônicas, observem esse detalhe, está entre aspas, é uma obra capaz de tornar a leitura parte da vida do diferente leitor, pois está repleta de textos curtos, fáceis de serem compreendidos, associando diversão e reflexão. Assim, o leitor se prende ao que está escrito e ainda é levado a questionar sobre as ocorrências do cotidiano nas quais ele está inserido. O leitor é levado a refletir sobre suas próprias ações. Em alguma das histórias, ele vai se encaixar. Escritas de maneira inteligente e instigante, as 26 crônicas de Marcos Rey apresentam uma série de tipos inesquecíveis, vivendo situações as mais diversas. Nas páginas de Coração Roubado, você encontrará cenas hilariantes, absurdas, constrangedoras, delicadas, presentes no cotidiano de qualquer pessoa, em qualquer lugar. O descritor 12 tem como objetivo identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Eu tenho aí um texto postado no blog. Qual é a finalidade desse texto? Contar uma história? Divertir o leitor? Divulgar um filme? Expor uma análise crítica? Ou relatar um acontecimento? Qual é o objetivo, a que ele se propõe, qual é a finalidade desse texto. Tem algumas pistas no texto. O nome aí em cima, entre aspas, né, O Coração Roubado e Outras Crônicas, diz que é uma obra capaz de tornar a leitura, tá? E aí vai falando, para uns leitores acontece isso, para outros pode acontecer isso. O que é que ele está fazendo aí? Tá? Contando uma história, divertindo o leitor, divulgando um filme, expondo uma análise crítica ou relatando um acontecimento. É sempre importante lembrar que finalidade, objetivos, tem verbos no infinitivo. Ó. Contar, divertir, divulgar, expor, relatar. Tá? E, mais uma vez, observem título, primeiro parágrafo e a fonte do texto. Isso são dicas preciosas para que a gente resolva a questão. Professor, então eu não vou mais nem ler o resto do texto. Não, a gente deve ler todo o texto. Tá? Mas lê e depois se concentra em algumas partes. Ok? Podemos prosseguir? Posso parar o compartilhamento aqui para a gente retomar? Carla Juliano colocou pera. Ou é pera? Pera, eu estou esperando. Espero sim. Espero demais. Aguardo demais. Não se preocupe. Se fosse uma pera, eu já ia querer também. Olha o sentido das palavras, tá vendo? Que a gente viu aí em outro descritor. Sim, sim, é verdade. Formal, informal, vai depender da situação, vai depender do contexto, não é? Podemos? Então vamos lá.
Eu quero agradecer por enquanto, né? Eu vou parar aqui a gravação e a gente retorna à sala para fazer o comentário sobre a prova. Obrigada pela atenção de todos.